Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Livres Ideias, uma iniciativa do Senas Pré-Vestibular e Concursos, em parceria com a Livraria e Café Espaço B, aqui em Diamantina. Hoje discutindo o tema terrorismo e Olimpíadas. Trouxe para conversar com a gente sobre esse assunto, extremamente importante na atualidade, a professora de História do Senas Pré-Vestibular e Concursos, professora Nara Moraes. Tudo bem, Nara? Tudo bem, boa noite, agradeço a oportunidade. Obrigado. Bom, então, começando o nosso programa, o terrorismo, Nara, é um assunto talvez mais pungente nas mídias sociais, na TV, enfim, em praticamente toda forma de comunicação. E com a devida razão, certo? Ainda mais para nós, com a proximidade das Olimpíadas, né? O que seria o terrorismo? Qual uma definição do terrorismo? Olha, para todos os analistas e hoje, né, aqueles que estudam e tentam entender esse movimento, é até impreciso um conceito do terrorismo, né? Mas a gente buscando ali, a gente pode entender como uma pressão, uma agressão, aquilo que busca o pânico, o terror, e aí nós vamos ter uma diversidade muito grande dessas ações. E justamente por ser diversa e ter essa multiplicidade de terrorismo, né, terrorismos, é que a gente tem uma imprecisão no seu conceito. Nós não podemos colocar a seguinte questão: terrorismo não é algo atual. Terrorismo é algo que vem desde quando o mundo é mundo. Infelizmente, acho que a intolerância, acho que a violência é inerente ao homem, é natural ao homem. E quando em sociedade, isso se torna um pouco mais forte, se torna um pouco mais contundente. Se a gente for pegar historicamente, já lá nos primeiros povos, a gente consegue perceber esse tipo de ação. Né? E para assim entender um pouco mais, colocar como grupos ou indivíduos que forçam aquilo que se acha verdadeiro, que se acha fundamental ou que se acha, né, da sua crença, e colocar como fonte de dominação, usando como método a violência, certo? Entendo. O linguista intelectual norte-americano chamado Noam Chomsky, ele define terrorismo como um método de fazer política a partir do medo. Faz sentido, não faz? Totalmente, né? E se nós considerarmos o que a gente vem assistindo, essa dominação política, essa ânsia pelo poder, essa vontade de se colocar o que é certo, usando todos os métodos possíveis, inclusive aquele que vai, né, matar, aquele que vai ferir o outro, sim, eu concordo com ele, tá? Acho que talvez uma confusão que é recorrente por boa parte das pessoas é achar que o ataque ou assassinato, ou explosão no mercado, ou o caminhão que atropela 84 e mata 84 pessoas, é um fim em si mesmo, né? Mas é mais que isso, visa um objetivo por trás daquela ação. Sim, entra numa questão assim que nós temos um problema muito sério, a distorção justamente do entendimento do que é o fato. O terrorismo, na verdade, ele não procura, não é o objetivo dele, é somente a matança, né? É chamar a atenção por alguma bandeira, por algum tipo de ideologia, por algum tipo de política, tá? Matar, aquela crueldade que a gente vê, porque não há uma escolha de vítima. Aí eu vou ali e vou matar aquela pessoa, não é isso, né? É a questão de que está propagando e chamando a atenção para aquilo que ele está defendendo, uma ideia maior, algo maior que está por trás dessa violência. E ao longo da história, você consegue encontrar algum exemplo que não esteja ligado, por exemplo, ao terrorismo islâmico? Assim, algo que a gente tem que quebrar, né? É um estigma que a gente tem que quebrar. Falou em terrorismo, já coloca um pobre coitado de um árabe ou um islâmico, né? Uhum. E outra coisa também que nós temos que quebrar. Nem todo árabe é islâmico, nem todo islâmico é árabe, né? Uhum. Então, ao longo da história, nós vamos ver diversos tipos de terrorismo. Então, se remete à Grécia Antiga, se remete no período romano, né? Alguns grupos, como sicários judeus, né? É um exemplo de um tipo de terrorismo. Voltando um pouquinho para o nosso tempo, dentro da história contemporânea, a gente percebe anarco, né? No momento ali do anarquismo, as falas do Mikhail Bakunin,
que exploram ali a defesa de uma revolução pelos métodos, pelo viés da violência, e aí a gente já tem, dentro do século XIX, um desenvolvimento maior de armas, né, do entendimento do homem com maiores proporções, bombas, né? A gente pode voltar também na questão da própria Revolução Francesa, o período do terror, o período jacobino, usa também esse método de terrorismo, tá? E ao longo do século... A Revolução Francesa, sim, né, abrindo sim. parênteses, foram pelo menos 15 mil pessoas decepadas, né, na guilhotina. O que nós temos aí, né, entre outros especialistas como dados, é que nesse período de 1793 a 1795 morreram mais de 30 mil pessoas, só na guilhotina. Mas haviam outros métodos, como, por exemplo, pegar padres, né, colocar pedrinhas bem pesadinhas nos pés e afundá-los em alguns lagos e alguns rios. Também eram métodos para eliminação ali dos seus opositores. Verdade. Né? E já que você falou, por exemplo, na questão dos padres, se a gente entender, como Noam Chomsky, que o terrorismo é uma forma de fazer política, né, a partir do medo, a gente pode citar, talvez, até a própria Inquisição durante o apogeu da Igreja Católica na Europa, né, onde se queimava pessoas, chamados hereges, né? Isso. Queimava em praça pública, com certeza uma forma de criar medo na população. E de manutenção do poder, né, do monopólio cultural, político e religioso que a Igreja Católica tinha naquele momento ali. Né? Então, é uma forma, sim, de terrorismo. Viu? Outra questão também, né, e a gente pode colocar a conotação de um terrorismo nacionalista. E aí outros tipos de grupos que são contemporâneos, né, que são do século XX. Se a gente pegar a questão da separação dos Países Bascos, né, o ETA, se a gente pegar a questão da separação, a tentativa de separação da Irlanda em relação ao Reino Unido, o IRA, né? Então são também exemplos de terrorismo e usam métodos de matança, né? Sem assim especificar uma vítima e sem inclinação islâmica. E sem inclinação islâmica. Sem inclinação islâmica. Isso a gente pode perceber claramente. Então, rotular apenas o islâmico e o árabe como terrorista é um erro. É um erro, sim. E sobre o terrorismo islâmico, será que a gente pode identificar um começo, um início? Como eu disse, né, se a gente remeter à questão histórica e bem lá do início dos tempos, né, nós vamos ver ali naquela região uma preocupação muito grande na defesa e dominação de áreas que davam para a sobrevivência humana. Né? Então, você dominar o território, posteriormente dominar uma cultura, dominar religiosamente aquelas pessoas ali e vão usar esse tipo de método. Nós temos vários grupos que podemos citar. Um deles é o famoso assassinos, né? Que ganha uma mitologia, uma mística muito grande, né? Hoje, na literatura popular, inclusive infanto-juvenil, e jogos de videogames, né? Passam a ser bem chamativos nesse sentido. Mas, de fato, existiram, né? Usavam todos os tipos de crueldade, eram muito cruéis para com aquele seu opositor e queriam empreender a lei islâmica, né? Exatamente. Queriam colocar ali uma forma contundente de que só ela é a verdade, só ela é o caminho. A gente vê ao longo da história, você citou muitos casos, que de certa forma a religião está, se não sempre, quase sempre presente numa motivação a mais para o cometimento de atos terroristas, né? Sim. Por quê? Olha, a resposta eu acho que está na questão da verdade, né? Eu creio, eu sei. O meu Deus é sempre melhor que o Deus do outro. Sim, ele que é o verdadeiro, é ele que me indica o caminho e eu não posso fugir disso, né? E quando isso chega em tal ponto de radicalismo, as pessoas, elas não se importam nem com a sua própria vida. Então, eu vou morrer e vou matar um monte de pessoas em nome do meu Deus, acreditando ter benefícios nisso até pós-morte, né? Procurando ali o que é falado das maravilhas do reino do céu. E é curioso que quase sempre a vontade
do Deus, de um Deus específico, coincide com a vontade de quem prega. Né? Verdade. Especialmente se for uma vontade política. Né? Verdade. A gente vê os líderes políticos e religiosos, muitas vezes, fazendo uma hibridização das vontades de si próprios, ou dos seus estados, ou das suas corporações, ou daqueles que eles representam, com a vontade de uma divindade. Sim, e colocando nesse Deus uma humanização, né? Minha vontade, a vontade de meus interesses humanos. Pensando e colocando Deus divino, né? Que necessidade que ele tem? Se ele é maior, se ele é onipresente, se ele é onipotente, se ele é onisciente, né? Então acredito que limita mesmo a ideia de Deus, né? Porque coloca... E há quem pense que o fanático em si, ele não acredita tanto quanto parece que ele acredita. Porque, vamos colocar dessa forma, se eu preciso matar alguém para servir à vontade de um Deus, seja ele qual for, eu estou assumindo, pelo menos implicitamente, que esse Deus não é poderoso o suficiente para resolver seus próprios problemas, que precisa de alguém, né? Ele limita essa divindade, né? Ele não é tão onipotente como é falado nos discursos, como é colocado para a pessoa. Então, eu preciso provar o valor, a grandeza desses deuses, mesmo que seja com a minha vida. É verdade. Agora, uma distinção que eu acho importante da gente fazer é entre o religioso fanático, que leva a sua crença particular ao extremo de matar alguém ou se matar nesse objetivo, do religioso comum, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que no que se refere ao Islã, a gente tem pelo menos 1,6 bilhão de muçulmanos no mundo. Para muitos analistas já maior, né? Para alguns vão colocar que já até superou o cristianismo, né? Então, se todos fossem fanáticos, se todos fossem terroristas, né, o mundo já tinha aí se explodido umas 4 ou 5 vezes. Né? Já iniciaria o temor de todo mundo, que seria a Terceira Guerra Mundial e o fim de tudo, né? E o fim de tudo, é verdade. Mas a questão é o seguinte, esse entendimento é muito subjetivo, né? Eu gosto muito de falar dentro de sala de aula a seguinte questão: a interpretação que se dá àquilo ali, né? Então, no Islã, vamos pegar o Islã propriamente, a gente sabendo que todas as religiões têm essa questão do fanatismo, tem sempre essas pessoas que levam isso mais a cabo, mas a interpretação daquela palavrinha, a jihad, a guerra santa, né? Não são todos os grupos islâmicos que entendem isso como uma guerra propriamente, que eu tenho que realmente levar a cabo, matar pessoas, né, ou criar, incitar um ódio contra aquele que não acredita no mesmo Deus que eu. Então, vai mesmo pela subjetividade, vai mesmo pela questão da interpretação. Como é que eu interpreto aqueles textos bíblicos? Como é que eu interpreto aquela palavra ali do profeta, do pastor, do papa, né? E isso aí vai mover ações e, claro, temperado com um contexto, né? E dentro do Oriente Médio, nós sabemos que ali qualquer motivo a mais é um motivo para conflito, né? Isso vem a dar a esse tipo de resultado aí de violência. Verdade. Mas tem um ponto. A gente começou fazendo o papel de advogado, do Islã especialmente, mas podemos fazer também o papel de acusador. Há nos textos sagrados islâmicos, assim como há nos textos sagrados cristãos e de praticamente a maioria das religiões, o amor, a né, caridade, né? Há menções claras e diretas convocando os adeptos daquelas religiões a perseguir e muitas vezes matar os infiéis, né? Então, o texto existe, de fato, né? A questão justamente as pessoas vão ignorar essas passagens, né, essas citações ou não. Eu fico pensando na incoerência, né? Porque se você pega um texto, vamos supor, o Torá, né? Fala nos mandamentos, não matarás. Verdade. Em seguida, eu né? Acho que faltou talvez ali um asterisco, não matarás a quem? Tem que ter um indicativo. Tem. Mas, na verdade, prega o perdão, prega o amor, prega o sentido da caridade, prega o sentido da tolerância, né? O entendimento. E ao longo da história, voltando novamente ao Islã, né, nós vamos ver ali dentro da expansão islâmica, uma das coisas que vai servir
como um ponto forte de dominação dessa expansão, desse grupo islâmico, é justamente tolerar a cultura daquele que está sendo dominado. Verdade. Né? Próximo. Então, muitos dos nossos conhecimentos, das nossas atitudes, a nossa fala, muitas vezes, porque a Península Ibérica, né, foi dominada durante 800 anos por árabes muçulmanos, essa tolerância, ela foi praticada também. Verdade. Bom, e até sobre tolerância a gente vai falar nos próximos blocos. Né? Sim. Agradecer a sua participação por enquanto. A gente volta no segundo bloco, agora falando sobre o Estado Islâmico, surgimento do Estado Islâmico. Até o próximo bloco.